E o texto sagrado diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Aqui nós encontramos a misericórdia de Deus em ação, e eu acho interessante quando ela diz: elas se renovam a cada manhã. As misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. E diz mais: elas não têm fim. Agora, essa misericórdia não nos dá o direito da gente abusar, da gente extrapolar. Deus é misericordioso, eu posso tentar engordar, porque no final vai dar tudo certo, Ele me perdoa. Não, a Bíblia também diz que Deus é Deus de justiça. Ele age com equidade. Mas as misericórdias de Deus são as manifestações no Antigo Testamento da graça que virá no Novo Testamento. Quando Davi cometeu aquele gravíssimo erro, o que ele fez foi recorrer às misericórdias de Deus. O Salmo 51 diz: tem misericórdia de mim, Senhor. Davi está pedindo misericórdia. Quem está me ouvindo, diga amém. Amém. Quem disse amém, olha para cá, por favor. Quem já precisou de misericórdia uma hora na vida, um dia? Levanta a mão assim, por favor. Quem já precisou da misericórdia de Deus? Eu vou levantar bem assim, porque eu sou o que preciso. Eu preciso muito da misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus é um perdão divino. Agora, sabe o que eu acho interessante? É que a misericórdia em nossa vida não tem significado nenhum se nós apenas a recebemos e não usamos de misericórdia. Quem precisou um dia de misericórdia também precisa liberar a misericórdia, ser misericordioso para com aqueles que necessitam. Porque a gente às vezes só diz assim: vem, eu quero, mas na hora de dizer assim, tome, receba, endurecemos o coração, endurecemos a serviço, porque Deus é misericordioso, irmãos. Igreja amada de Deus, Deus é misericordioso. Eu fico intrigado quando eu lembro daquele episódio quando dois homens sobem para orar. Um
clamava a Deus, dizendo que ele fazia, acontecia, dava esmola, jejuava, e batendo no peito e dizia: não sou como este. Apontava para aquele publicano. Publicano, por sua vez, batendo no peito e dizia: Senhor, se propício a mim, pecador. Quantas vezes Deus não usou de misericórdia para com Israel? O texto é bem claro quando diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, e enfatiza: e elas se renovam a cada manhã. A Bíblia diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem no amanhecer. Por que vem no amanhecer? Porque quando o dia nasce, nos primeiros raios do sol, ali vai despontando as misericórdias de Deus. Irmão, só se sabe o valor da misericórdia quem um dia precisou dela. Se a igreja puder, repita comigo: só se sabe o valor da misericórdia quem um dia precisou dela. Para decorar: só se sabe o valor da misericórdia quem um dia precisou dela. Você gravou isso? Agora coloca no coração, uma vez mais, força. Só se sabe o valor da misericórdia quem um dia precisou dela. Ninguém é tão bom, ninguém é tão perfeito para não precisar de misericórdia. Todos nós precisamos de misericórdia todos os dias. Querem ouvir uma verdade? Eu vou falar mesmo que vocês não queiram. Ai de nós se não fossem as misericórdias de Deus. Por isso que na sua oração não deixe de clamar por misericórdia. Nas suas orações, não esqueça de pedir piedade, que é a mesma coisa que misericórdia ou compaixão, a depender de algumas versões ou traduções. Pulando para o versículo 29, nós encontramos aqui Jeremias falando o seguinte: ponha a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Quando se diz assim, irmãos, ponha a boca no pó, isso aqui é uma literalidade. O que é literalidade? Vem de literal. Vem de literal. Colocar a boca no pó significa entrar na presença de Deus em oração com rogos e súplicas e literalmente colocar a boca no pó. É se humilhar
Bíblia diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome, ou seja, se esse povo que diz que eu sou Deus dele, agora veja o verbo, se humilhar, aí depois vem e orar, e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu sararei a sua terra, perdoarei os seus pecados. Primeiro, para se descer até o pó, é preciso ter humildade. É preciso não ter resquício de soberba. Quando Ana orou a Deus por uma bênção, que ela decidiu entrar na guerra, na oração. A guerra dela não era contra a sua rival. A guerra dela não era contra o sacerdote, que a chamou de bêbada. A guerra dela era contra a sua própria natureza, a sua vaidade. Era contra as suas razões. Porque Deus abençoa ela e não abençoa a mim. Ela esqueceu isso. E ela buscou a Deus. E ela foi para a oração. E é interessante que no capítulo 1 de 1 Samuel está Ana chorando. Mas no capítulo 2 a gente encontra Ana sorrindo. Capítulo 1, Ana chorando. Capítulo 2, Ana cantando. Eu falo a igreja completa. Capítulo 1. Não, pelo amor de Deus, você escolhe para os dois. Escolhe alguma coisa forte hoje. Capítulo 1. Capítulo 2. Mas entre o capítulo 1 e o capítulo 2, no meio desse intervalo do riso e do choro e do riso, aliás, depois a irmã traz para cima. Depois, irmãos, depois disso, sabe o que aconteceu? Ela clamava, ela invocava, ela se derramava. Ela não tinha palavras para exprimir, para expressar diante de Deus, e ela balbuciava, ela tremia os lábios. Ninguém entendia, a ponto do sacerdote pensar que ela estava bêbada, mas não estava bêbada. Mas ela clamou, ela disse: eu vou para tudo ou nada. Irmãos, o que é que Deus me faz entender, irmãos? Tem horas que Deus nos coloca no tudo ou nada. É tudo ou nada. É sim ou não. Isso não é colocar Deus contra a parede, é fé, é árvore de confiança, é extrema confiança em Deus. Não, eu vou agora com tudo ou nada, ou dá ou não dá. E para quem tem fé, ou dá, vai dar certo. Anos 90 se cantava: vai dar tudo certo, Deus vai te ajudar, vai dar tudo certo.
Ele está dizendo: derrama-te, vai até o pó. Deus disse para o profeta Jeremias mesmo, 18: e eu vi e veio a minha palavra do Senhor, dizendo: desce a casa do oleiro. Ele desceu. E ele desceu. Igreja, o que Deus quer de nós é isso. Nós estamos errando porque nós não estamos obedecendo a Deus. Por isso que nós fracassamos. Porque ao invés de olharmos para Deus, a gente olha para o homem, olha para a roupa do homem, a veste do homem, o carro do homem, olha para o homem, e nisso perde a comunhão, a intimidade com Deus. E os segredos de Deus se revelam para quem tem com Ele intimidade. Põe a boca no pó, ou seja, clama, vai até a última instância, não desista de orar, não desista de orar. Eu ouvi o pastor José Brandão contando uma história numa das suas pregações, e ele dizia que uma mulher, duas crentes, uma virou para outra, ele virou para ele e disse: eu vou dar uma tapa na cara dessa crente. O pastor José Brandão disse: quer um conselho? Digo, não bata não. Não bata não. Porque essa mulher, ela tem um negócio com Deus. Aqui eu estou parafraseando. Quinta-feira de noite ela entra no quarto para orar e só sai no domingo de tarde. Jejum, oração, leitura, jejum, oração, leitura, meditação. Não vá não. Irmãos, tem gente que brinca com fogo. Tem gente que brinca com fogo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui, irmãos. Não toque naquilo que é de Deus. Aleluia. José Brandão dizia: é tu tocar nela, imediatamente vai chegar uma cavalaria de Jeová. Mas não é para te arrebatar não, é para te trazer juízo. Mexe, tem negócio com Deus não. E tem gente que perdeu a noção do perigo. Tem crente, meu amigo, que perdeu a noção do perigo, do que é perigoso. Esqueceu ou esquece que Deus investiu naquela pessoa, que Deus resgatou ele do erro, do pecado, e colocou nele
colocou nela o Espírito Santo, encheu, capacitou, adestrou, deu a ela discernimento, entendimento, sabedoria para ser usada nas suas mãos. Aí vem alguém querer bater, afrontar. E você que de repente for afrontada ou afrontado, não mexe não. Sabe, quando Judas foi prender Jesus com os guardas, que ele apareceu diante de Jesus, Jesus não deu um discurso agressivo, um sermão, filho do diabo, você veio me buscar, veio me trair, você me traiu. Não. As palavras de Jesus foram: amigo, amigo, com um beijo traz o filho do homem. Quando Jesus diz amigo, Jesus está dizendo o seguinte: eu não quero perder você. Quando Jesus diz amigo, ele está dizendo o seguinte: eu estou te dando a última oportunidade de se arrepender. Porque Jesus não queria perder Judas. Põe a boca no pó, talvez haja ainda esperança. Eu lamentei, irmãos. Lamentei ontem. Hoje é ontem, estava na casa de minha mãe. E minha irmã veio dizer: olha, fulano tal morreu no hospital, cadavérico, estava cadavérico. E esse rapaz, no passado, nos fez um grande mal. Depois de algum tempo, e Deus é sábio, Deus sabe, ele nos contou, alguém nos contou que foi ele que, meia-noite e pouco, pegou meu pai, assaltou meu pai, junto com o outro, bateu, meu pai quase morre. Meu pai ficou com isso aqui inchado, roxo, e passou uns dias internado porque a pressão ficou alterada. E meu pai, para nos poupar, não disse quem era. Eu já era crente, mas minha família toda não era crente. Quando nós viemos saber quem era, eu simplesmente disse: está nas mãos de Deus. Porque a Deus pertence a vingança, a Deus compete a justiça. Você deve acreditar e confiar que Deus é juiz da tua causa, e o Filho dele, Jesus, é o advogado. Então tu tem um juiz e tu tem um advogado. Um advogado que advoga a tua causa, e um juiz que julga a tua causa. A Bíblia diz assim, em Lucas 18: e contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre, nunca desfalecer.
E a parábola era de uma viúva que todo dia batia na porta de um juiz, e a Bíblia diz que ele não respeitava homem, nem temia a Deus. Todavia, todos os dias ela estava ali na porta daquele homem. Julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa. A Bíblia diz assim, irmãos: batei, pedi, batei, buscar, pedi e dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis, pois todo aquele que pede recebe, todo que busca acha, todo que bate abrir-se-lhe-á, e todo que bate busca achará. Aquela mulher insistia, e quantas vezes aquele juiz iníquo, mau, não batia a porta na cara daquela mulher, humilhava ela, porque naquela época, na cultura judaica, uma mulher já não tinha valor. Segundo, ela tinha menos valor ainda quando ela era viúva, e tinha menos valor ainda quando ela era viúva, quando ela era mulher viúva e não tinha dinheiro. Você já se encontrou no mato sem cachorro? Uma expressão rasteira para indicar aquela situação difícil que você vai para um lado, olha para o outro e não sabe o que fazer. E aí o Espírito Santo vem no teu coração e diz: entra na presença de Deus, porque eu vou agir. Tem momento, irmão, que você não tem que relutar, não, é só descer. Desce na casa do oleiro, desce na presença de Deus, entrega esta causa ao Senhor, confia nele, e o mais ele vai fazer, ele vai agir. Oh, aleluia, creia que ele vai se levantar do seu trono para te dar uma resposta. Aleluia. E deixa eu te dizer uma coisa: Ele, o nosso Deus, é Deus de surpresa. Quando a gente pensa que Ele vem pela frente, Ele vem por trás. Quando a gente pensa que Ele vem pela direita, Ele vem pela esquerda. Porque Ele não tem satisfação quando Ele vai agir, nem de como Ele vai agir. Ele simplesmente vai agir e acabou a história. Quem recebe esta palavra, receba e diga amém. Aleluia! 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 Alaba, chamando amarrar. Oremana, canto e machou de Benehai. Oh, aleluia! Você que está sendo humilhada, que está batendo na porta do juiz, e o juiz está dizendo não, não, não. A Bíblia diz, a Bíblia que fala que aquele homem iníquo, o juiz mau, ele olhou e disse: essa mulher me importuna dia e noite. E ele resolve fazer justiça para ela. A bênção estava chegando na casa daquela mulher. Eu vou falar no nome de Jesus. Desprepara, porque Deus vai te surpreender com algo maravilhoso, com uma bênção grande.
O Espírito falou agora no meu coração: tuas lágrimas chegaram à presença do Pai. Eu estou contemplando aqui, crendo e testemunhando vitória, vitória, bênção que estava engavetada, mas Deus está dizendo: eu vou agir. Ei, Mahá, tu contou para maná, deixei Romana Macanta Canto, Romana Mana Cantaraba Shokenteremeneha, Remenemana Mashoremenehe, Ramana Cantaraba Shoremeneha, Ramana Mana Cantoromanaha, Urimama Shomanaha, Urimana Mana Canto, Urimana Shomana Cantarabaha, Terrene Cantaraba Shomanama, Uemene Contoro Shoremana Canto, Uemene Cantaraba, Robo Sharemene Cantaraba Canto, Uemene Shomana Mana Canto, Uemene Toromana Mana Cantaraba, Shoremene Cantaraba. Eu trato contigo, eu falo contigo. Tu sabe que eu sou Deus e não perco batalha. Remene Cantaraba, Shoremene. Aleluia. Tem mais, irmão. Vou terminar. Choremeneha. Quanto mais bate em você, mais tu cresce, mais tu aumenta. Quanto mais bate, mais a unção aumenta na tua vida. Quem já viu a omelete? Sabe você, a mulher que bate, que faz a omelete? O ovinho, teco, 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 teco. E o bichinho vai crescendo, vai aumentando, vai aumentando. É assim a vida do crente. Quanto mais ele apanha, mais a graça de Deus desce sobre ele. E eu te digo uma coisa, e eu te falo uma coisa profética, bíblica. Se alguém ou se alguns forem contra ti por um caminho, terão que fugir por 7, porque quando chegarem em ti, vão ver o leão da tribo de Judá. Deus diz para Timóteo: desperta o dom que há em ti. Novo converso. Eu não tinha outra coisa a fazer, não tinha emprego, sem perspectivas. O negócio era buscar a Deus. Orava de manhã na consagração, orava à tarde no círculo de oração, no Madalena. Já eu deve lembrar bem, né, Jair? E à noite, culto de oração. Não tinha tempo para outra coisa. Era só isso.
E um dia eu cheguei cansado, sentei no sofá e agarrei no sono. Quando agarrei no sono, veio uma visão. Era uma Bíblia dourada, toda de ouro. Ela vinha na minha direção, ela vinha flutuando, ninguém trazia, ela flutuava. Só que dentro dela saía uma luz dourada, e ela se aproximava de mim. E naquele momento, as minhas mãos, eu recolhia elas, mas as minhas mãos eram puxadas para dentro da Bíblia, e ficavam as minhas mãos assim, e de dentro da Bíblia saía um fogo, e queimava as minhas mãos, e eu gritava, ai, 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 ai. A essa altura todo mundo estava dormindo, acordei todo mundo. Meu pai se levantou, me deu uma bronca, mas ele não sabia do que estava acontecendo. E daquele dia em diante o Senhor começou a fazer algumas coisas comigo. O crente tem um segredo com Deus. Tu tem um segredo com Deus. Ninguém vai te deter, ninguém vai te destruir. E quando todos pensarem que tu está lá embaixo, Deus vai te levantar e vai te colocar no pódio de vitória. Quem crê, diga amém.